Boa noite a todos. É com grande satisfação que estou aqui mais uma noite reunidos com vocês para aprender um pouco mais da doutrina espírita, um pouco mais dos ensinamentos que essa casa de tanto amor e de tanta luz, Lar Irmã Zarabatana, tem a nos oferecer durante, infelizmente, esse período complicado que nós temos passado já faz algum tempo. Mas nós nos reinventamos e continuamos fazendo as palestras virtuais, sempre com muita dedicação, com muito carinho e com muita objetividade para a gente poder passar ao máximo os ensinamentos espíritas tão importantes para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Meu nome é Renato Nicolau, médium do Lar Irmã Zarabatana, e para começarmos a nos sintonizar, tirar um pouco essas preocupações, tantos problemas que nós temos, angústias, vamos nos serenar, vamos nos deitar ou vamos sentar, vamos nos acalmar para podermos aprender o melhor possível durante essa noite de hoje. E nada melhor do que escutar a prece de Cáritas para já entrar nessa harmonia tão importante para todos nós. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Então, depois de estarmos sintonizados, harmonizados com a prece de Cáritas, vamos estudar e aprender ao máximo os ensinamentos de hoje. Então, hoje é um tema interessante que todos nós conheçamos, como quem mora na Tijuca deveria conhecer como nasceu o bairro Tijuca. Quem mora no Rio de Janeiro deveria conhecer como é que foi fundada a cidade do Rio de Janeiro. Quem é advogado deveria entender como é que o direito começou e foi crescendo ao longo do tempo. Então é importante para quem é espírita entender como houve o nascimento do espiritismo, né? Que a gente vai focar hoje na história das irmãs Fox. É bastante interessante, aqui é um overview, né? uma visão geral desse tema, que depois, tendo mais interesse, vocês vão estudando pela internet. Hoje é só você colocar palavras-chave no Google ou algum
sistema de buscas que aparecem centenas, milhares de informações sobre algum tema. Então vamos dar essa visão geral bastante interessante e principalmente para nós que somos espíritas entendermos como nasceu o espiritismo. Então, fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação foi em Hydesville e as mesas girantes, né? Aquelas mesas que giravam, as pessoas não entendiam, então a gente vai aí decorrer ao longo da noite de hoje. A gente também quer justificar a importância desses fenômenos de Hydesville e das mesas girantes para o surgimento do espiritismo, como isso ocorreu e qual a importância histórica disso para todos nós. Hoje nós não precisamos mais das mesas girantes para acreditarmos ou para nos desenvolvermos no espiritismo. Existem muitas outras formas que foram se desenvolvendo ao longo desses 150, quase 200 anos de história do espiritismo. Então, Hydesville fica no estado, né, de Nova York, nos Estados Unidos, e fica próximo da cidade de Rochester, mais a oeste do estado de Nova York. Você vê que a cidade de Nova York fica aí no extremo sul, né, do estado de Nova York. E aqui fica no centro-oeste a cidade de Hydesville. Então, em 1848, mais de 150 anos, como eu falei, a aldeia de Hydesville, localizada no condado de Wayne, estado de Nova York, distante 30 quilômetros da cidade de Rochester, era um pequeno aglomerado de casas de madeiras, com uma típica população de agricultores. Também é importante entender essa simplicidade, aonde foi desenvolvido, onde nasceu de fato o espiritismo, que não foi numa universidade, num centro de pesquisa, foi numa cidade simples, pequena, povoado de agricultores, para ver a simplicidade aonde houve o nascimento do espiritismo. Então nós temos aqui 4 pessoas mais envolvidas nesse caso: o John, Margaret e a Kate. Então nessa aldeia de agricultores morava a família Fox, uma família de fazendeiros composta pelo pai John Fox, a mãe Margaret Fox e suas filhas. O mesmo nome, né? Margaret Fox, de 14 anos, e Kate Fox, de 11 anos. Por que eu destaquei os 14 anos e os 11 anos dessas irmãs Fox? Para mostrar que eram pré-adolescentes, né? Eram pessoas que não eram vividas, eram pessoas ainda que tinham muita inocência da vida. Tá? Então era só para entender essa simplicidade, tanto aonde mora, da família, como também das 2 pré-adolescentes. Eles tinham outros filhos que não moravam com eles e eram da religião metodista. Então, na tosca cabana onde morava a família Fox, né, tá aí a figura, né, uma cabana de madeira, né, bem simples, bem humilde, havia ocorrido o assassinato de um mascate e o espírito do vendedor produzia sons, barulhos, ruídos, tentando se comunicar com seus moradores, ok? Então, infelizmente, houve esse assassinato e esse espírito, né, fazia barulhos, fazia ruídos, né, para tentar o quê? Se comunicar com aquela família encarnada que estava habitando essa tosca cabana, atualmente habitada pela família Fox, ok? Então, no princípio, a família Fox não se incomodava com os sons, pois pareciam naturais, né? Esse toque, até eu te botou uma gravura aí, né, do Givaldo, esse toque-toque, as pessoas não entendiam muito bem, não sabiam se eram barulhos da natureza, do vento, algum animal externo, né? Moravam numa fazenda, então não entendia muito bem, né, o que de fato estava acontecendo com esses barulhos. Depois de um certo tempo, os tais barulhos, ruídos, batidas e até arrastamento de móveis
começaram a incomodar tanto que as meninas se negavam a dormir sozinhas. Então, um princípio tranquilo, e quando aquilo começou a se agravar, as crianças, né? Crianças não, pré-adolescentes, né? Uma de 14 e a outra de 11 anos, já não queriam mais dormir sozinhas, porque os barulhos já estavam incomodando a sua noite de sono. Já achavam que tinha algo estranho nesse processo. Então, em 31 de março de 1848, a menina Kate desafiou a força invisível a repetir com os golpes as palmas que ela batia com as mãos. Então, havia uma palma, supostamente desse mascate que foi assassinado, e ela respondia também com uma batida de mão, né? Criança, né? Foi tentar entender e verificar o que estava acontecendo, né? A resposta foi imediata e a cada estalo um golpe era ouvido logo a seguir. Então, batia a palma, a criança encarnada batia. O espírito desencarnado batia de novo palma e a criança de novo batia a palma. Então começou o que foi o nascimento, né, o início da telegrafia espiritual, né? Era quando havia o que? A comunicação entre esses espíritos. Logo perceberam que aquela força invisível podia ver e ouvir, pois até quando se dobrava o dedo, a força respondia. Já viram que tinha algo mais estranho ainda, porque isso, imagina, mais de 150 anos, né? Quase 163 anos, né? Olha, é uma família simples, né? Tentava entender. Então, dobrava o dedo, a força respondia. Os vizinhos foram chamados, né? Para tentar entender, né, o que estava acontecendo nesse fenômeno, né? E logo apareceram outras pessoas que também perguntavam e eram sempre respondidas de forma inteligente. Então não foi só com a família Fox, chamou vizinhos e respondia. E respondia. E começaram a ficar intrigados com essa comunicação espiritual para nós hoje, mas muito estranha, né? Muito enigmática naquele tempo. Logo, criaram um código. Uma batida seria letra A, 2 batidas B, C, 3 batidas e aí por diante. E assim estabeleceram um canal de comunicação com o espírito. Ficaram sabendo, dentre outras informações, que ele havia sido assassinado pelo antigo inquilino e que fora enterrado na adega a 10 pés, né, mais ou menos 3 metros, de profundidade. O espírito se identificou como Charles B. Rosma. Então, através dessa comunicação, né, entre batidas, ele anotava o número de toques e começava a escrever A, C, E, B e assim por diante. E conseguiram entender esse enigma, né, desse espírito comunicante e entender um pouco mais do que estava de fato acontecendo. E com essa informação, né, que eles conseguiram codificar, eles resolveram escavar a adega até encontrar o esqueleto do suposto assassino. Olha que coisa, né? Foram lá, viram que era 10 pés, né, mais de 3 metros, escavaram e encontraram o esqueleto desse mascate que foi assassinado. Inicialmente encontraram apenas vestígios e somente após 50 anos foi descoberta a ossada completa do homem assassinado. Então, para ver que a comunicação existia e era verdadeira e tinha toda uma lógica do que estava acontecendo. Aquele espírito que foi assassinado, revoltado, querendo se comunicar e fazendo esse trabalho mediúnico de telegrafia espiritual. Então, de fato, foi verídico o que o espírito desencarnado estava querendo passar para a gente. Vários fenômenos desse tipo passaram a ocorrer em outras cidades, em outros países, em outras famílias. Então,
Em 1948 aconteceu isso com a irmã Fox, mas não foi somente lá, foram também ao longo do planeta, né? Foram despertando, né, esses fenômenos com maior intensidade em outras cidades. Renomadas pessoas, tanto na América quanto na Europa, estudaram com rigor e profundidade esses fenômenos, sendo sempre comprovada a veracidade dos fatos. Então fazia o trabalho. Aí já não eram mais agricultores simples que moravam numa cabana tosca, já eram renomados estudiosos, renomados professores. E todas as vezes que foi analisando a veracidade, foi comprovando que de fato aquilo existia, que de fato aquilo era verdadeiro. Então não foi somente no lugar, foi se espalhando essa manifestação ao longo do orbe terrestre. Em 1852, irmã Fox em 1842, 4 anos depois, em 1852, a Europa inteira viu-se envolvida com os fenômenos das mesas girantes. Sob a ação de experimentadores, as mesas podiam se elevar sobre um pé para responder às questões. Agitava-se em todos os sentidos e algumas vezes se elevava no ar, sem que pudesse ver a força que mantinha assim suspensa. Então, a mesa, ela se levantava sem uma explicação lógica, tentava entender se era algo maquiado, né? Algum embuste, né? Alguma trapaça, né? Alguma ilusão, né? Um ilusionismo, mas não conseguiam entender como essas mesas elas se elevavam e giravam, né? Era um fenômeno que ninguém conseguia entender no início, né? Então, os fenômenos das mesas girantes passaram a fazer parte dos noticiários e, em muitos casos, de forma irônica. Claro, a pessoa não entendia, vivia-se num mundo extremamente católico, né? Dogmático. Entender como é que aquilo funcionava preferia até fazer a ironia do que tentar de fato estudar e tentar entender e mostrar a sua veracidade. Tem uma foto aqui na experiência com as mesas girantes na Alemanha em 1853, né? Aí várias pessoas reunidas e mostrando, né? Aqui é uma foto, né? A veracidade dessa mesa girante. Essa é uma gravura apresentada nos noticiários da época na Alemanha, para mostrar como as pessoas se reuniam em torno de uma mesa para fazê-las mover, né? Como é que essas 2, 4, 6, 8 pessoas da foto fizeram a mesa girar. Anedotas e charges na imprensa da época, né? Era motivo de chacota, ninguém conseguia entender, né? Achavam, como eu falei, era um embuste. Infelizmente, né? Não era só há 160 anos atrás, 150 anos atrás. Hoje também, quanto ilusionismo tem, quanta trapaça tem, né? Então, na dúvida, a pessoa desconfia, né? E tenta, ao contrário, rebater que aquilo é irreal e torna-se algo irônico. Então aqui foi tirado do jornal, né, da imprensa local. Dissestes que a vossa cozinheira vos furtou, mas e as provas? Senhor comissário, eis a mesa da cozinha que está pronta para depor por escrito, né? Então, o que? Se você, a minha testemunha é a mesa que ela fala, né? Você vê, olha o nível que chegava, né, de brincadeiras, de ironias na época, né? Porque ninguém entendia como é que uma mesa poderia girar, poderia fazer os seus toques, né? Como é que... É difícil naquela época entender como é que funcionava esse fenômeno. Outras charges outras anedotas e charges na imprensa da época. Senhor, já que não sei ler, diga-me então o que a mesa acaba de escrever. Ele escreveu que Batista é um maroto e que vinho, meu vinho. E que vinho, meu vinho. Então é para mostrar, né, a brincadeira, motivos de chacota. Vamos ler outra. Jovem mesa, de exterior simpática,
fala várias línguas e conhece um pouco de aritmética e muitas histórias, pede lugar de intendente de finanças, né? Já que você sabe tudo, vamos nomear a mesa como intendente de finanças. Então, o que a gente quer passar aqui, como eu falei, para a gente entender onde a gente mora, entender qual é a profissão que a gente trabalha, a gente precisa entender o que acontece e como nasceu principalmente, né? Você, como é que você nasceu, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, eu nasci no hospital tal. É importante você entender a sua história, como você era quando era criança, quando era bebê. Isso é muito importante, né? Você entender como funciona esse trabalho. Então a gente tratou de hoje do fenômeno, né, das irmãs Fox, que isso se espalhou ao longo da América e da Europa, principalmente, e também das mesas girantes. Então vamos recapitular. No episódio de Hydesville, paira certa dúvida sobre a identidade do morto. Claro, toque, assovios, o que está acontecendo? Será que é um fenômeno da natureza ou é um fenômeno estranho a todos nós? É possível que o seu nome fosse outro e os espíritos que dirigiam esses fenômenos não teriam permitido que fosse revelada a sua verdadeira identidade. Isso significa que nem tudo os espíritos podem revelar. Então, o que a gente quer passar é que foi dada a permissão daquele mascate que foi assassinado ele se comunicar conosco, porque poderia. Quantos espíritos hoje estão desencarnados? Quantos espíritos tem aí na sua casa, no seu prédio, na sua cidade, na minha sala aqui onde eu estou? Pode ter um, pode ter nenhum, pode ter centenas de espíritos desencarnados. Por que eles não se comunicam hoje conosco? Né? Poderia também ficar aqui batendo, etc. Porque não é permitido fazer esse trabalho. Foi permitido naquela época para o quê? Para despertar a curiosidade e daí nascer de fato o estudo, o interesse dos fenômenos espíritas e aonde estamos há 160 anos depois, agora com essa base dogmática, científica e filosófica muito bem fundamentada, sólida e coerente. Então foi permitido naquela época e hoje evoluiu para psicografias, para vidências, clarevidências, para outros mecanismos e principalmente para locais como um lar espírita, o lar Irmã Zarabatana, harmonizado para que isso seja sistematizada essa comunicação, porque senão também ninguém ia dormir, ninguém ia ter paz. Então, houve naquela época essa permissão para nascer e depois nos desenvolver. Mas poderia não ter sido dado, como não foi dado em muitas épocas, como também não é dado mais hoje na maioria dos casos. Então, só para entender que o mundo espiritual tem todo o seu planejamento. Ele planejou esses fenômenos para nascer e a partir daí desenvolver essa doutrina, filosofia e religião tão bonita que é o Espiritismo, a que nós estamos aí envolvidos ao longo da nossa vida. Ok? Isso é muito importante entender essa parte. As comunicações não limitavam às irmãs Fox, se espalharam rapidamente para chamar a atenção dos homens sobre a existência do mundo dos espíritos. Então, como eu falei, em 48 houve nas irmãs Fox, lá em Hydesville, mas ela foi espalhando pela América, pela Europa e por outros continentes. Porque, de novo, o homem é extremamente curioso, tem que despertar a atenção para, de fato, a gente se motivar a estudar, conhecer e se desenvolver. O ser humano é assim.
Por isso que foi a forma mais prática e fácil do plano espiritual chamar a atenção e haver esse desenvolvimento através do nascimento do Espiritismo lá no condado de Hydesville. Alguns pontos também importantes sobre mesas girantes. As mesas eram movidas por uma força inteligente. Tá? De fato, havia uma força ali, magnética, que as pessoas não entendiam, mas elas eram movidas por essa força inteligente. A moda das mesas dançantes, os girantes, teve por efeito fazer numerosas pessoas refletirem e desenvolverem consideravelmente a nova ideia. De novo, despertar curiosidade, interesse. Foi esse o motivo que o plano espiritual colocou para trazer também, principalmente, professores, estudiosos, para começarem a dar veracidade até técnica, sobre os processos que estavam acontecendo. O próprio Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, era, no início, muito cético face aos fenômenos espíritas, mas foi convencido da veracidade dos fatos. Allan Kardec era um professor renomado, era uma pessoa de destaque no meio acadêmico e científico. Então, e foi bom isso porque ele deu esse respaldo técnico e também ele era, como eu dizer, ele não acreditava naquilo. E ele foi, de novo, por uma mera curiosidade que colegas o chamaram para ele tentar desvendar esse mistério. Mas foi a partir daí que ele começou a entender e, graças a Deus, ele fez esse belo trabalho que hoje nós devemos muito a ele. Esse ceticismo que ele teve inicial para mostrar que não entrou de uma forma dogmática, de uma forma irracional, e principalmente porque era um cientista e um professor renomado na Europa inteira. Então, qual a conclusão que nós podemos chegar? Como planejar os espíritos? Tudo é muito bem planejado, tudo é muito bem organizado. Por que o espiritismo nasceu em 1848 e não em 1500, e não em 1000, e não em 300? Que era no momento exato que estava precisando fazer esse trabalho. Os fenômenos de Hydesville repercutiram na Europa, despertando a consciência e, ao lado dos fenômenos das mesas girantes, preparariam o advento do espiritismo que nós temos hoje. Então, devemos muito a esse fenômeno que despertou dezenas, milhares de pessoas a desenvolverem a nossa tão querida religião, filosofia e ciência, que é o nosso espiritismo. Então é isso que eu queria passar na noite de hoje e deixando ao final essa mensagem: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E esse Consolador veio em 1848, depois de Cristo, para que fique convosco para sempre. Isso já foi ditado no passado, em João 14,16. Mas aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenham dito. De novo, João 14,26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15:26. Já estava escrito a chegada do Consolador e veio no momento exato em que nós teríamos a condição técnica, científica, filosófica e religiosa, um ambiente religioso mais consolidado para desenvolver a nossa doutrina espírita. Então era isso que eu queria passar na noite de hoje, entender esse nascimento,
entender o fenômeno das mesas girantes e entender, de fato, como nasceu a nossa bela doutrina espírita. Como eu falei, meu nome é Renato Nicolau, médio do Lar Irmã Zarabatana. Dúvidas, sugestões, críticas, elogios podem ser passados para o nosso e-mail, do Lar Irmã Zarabatana. Também conheça um pouco mais no home site, na homepage do Lar Irmã Zarabatana, e estamos sempre à disposição para os nossos colegas frequentadores, agora virtuais, do Lar Irmã Zarabatana. E o principal é que continuemos estudando e nos desenvolvendo, e com essa curiosidade, com esse espírito de entender as coisas que foi feito em 1848, continuamos isso para nos aprimorar nos ensinamentos espíritas. Temos agora a segunda parte, com muito energia, com muita vontade, fazer as nossas radiações, nossas preces e tomar um belo passe espírita virtual. É o que nós temos nesses momentos difíceis. Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado, e vamos agora para a nossa segunda parte. Muito obrigado a todos e uma boa noite.